técnica do envernizamento? Isso, senhor. Deu certo? Deu certo. Ficou brilhoso? Só um minuto, Luiz. Ficou brilhoso, Esther? Certo. Oi, Luiz. Olhar o quê? Hã? Eu já disse que eu só falo quando você tiver tirado o ticketzinho e botado no azul. Enquanto isso eu não falo não, viu? Eu já disse. Não saiu ainda não, ainda tá falando e eu vou lá olhar agora de novo. Ou então. E eu não escutei nada, tá bem baixinho. Mandar você mandar de novo. Pronto. Vamos voltando aqui para o texto. Deixa eu ver se alguém mais vai entrar. Até agora não. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando aí? Tá não, né? Começar a gravar. Só um minutinho, vou aumentar aqui a tela. Aí a gente já fez isso aqui, vocês têm que copiar essa parte aqui, certo? No caderno. Quem não tem o livro tem que copiar tudo, certo? Tudo, tudo, tudo. Não vai ficar sem copiar nada, viu? Vai copiar tudo. E aí eu disse a vocês que era para copiar isso aqui no caderno. Isso aqui tudinho é para copiar no caderno de vocês. Pega aí, tira o print e vai copiar no caderno de vocês. 5 segundos para tirar o print. 1, 2, 3, 4, 5. Vou passar aqui. Vou passar aqui o print para outra tela. Na página 60 fala sobre os heróis do cotidiano. São várias pessoas, né, que são heroínas, pessoas que em situação assim de tragédia, elas salvam as outras pessoas e são reconhecidas como heróis. Nas histórias mitológicas, narração oral, personagens mitológicas. Na página 60. Nas histórias mitológicas encontramos heróis, reis, deuses e feitos grandiosos enredados em situações instigantes e às vezes fantásticas que de algum modo se relacionam com o que vivemos hoje. Há diversas mitologias, pois cada povo tem muitas histórias para contar na tentativa de explicar a seu modo o mundo que o cerca. O mundo que o cerca. E para esse trabalho a gente tem, né, que a gente escolheu aqui a mitologia grega, certo? Que é ligada à cultura ocidental, a qual pertencemos, viu? Lá nós temos vários heróis, deuses e muitas coisas, certo? Então, isso aqui vocês já devem ter ouvido falar de Prometeu, de Narciso, Ariadne, Pégaso, né? Pégaso e tudo mais. E Zeus e Apolo e aquele do Mares, qual é o do mar? Aí tem Cronos, tem a Poseidon, né? Tem vários deuses, né, Esther? Já ouviu falar, né? Sim, senhor. Pronto. Aí agora vamos para a página 61. Nessa página 61 vai falar sobre os deuses. Esther e João Óstio fazer uma pesquisa sobre o dia do meio ambiente, certo? Para hoje, pesquisa para hoje. Procura aí um vídeo no YouTube falando sobre o dia do meio ambiente, 5 de junho. 15 linhas, viu? Deixar na matéria de redação para hoje. Tá certo? Sim, senhor. Pronto.
Aí outras linguagens, filmes protagonizados por heróis. Em todos os tempos e lugares, há histórias que revelam feitos extraordinários de personagens heróicos. Atualmente, narrativas protagonizadas por heróis estão presentes em história em quadrinhos, filmes e desenhos animados. Todo mundo aqui já viu o desenho, o filme do Hulk, do Homem-Aranha, do Batman, né? Todo mundo, isso aqui é comum para todo mundo. Os maiores estúdios de cinema vêm investindo, aliás, na produção de filmes cujos protagonistas são heróis. Aí alguns deles, né? O Homem-Aranha, o Hulk, o Batman, certo? Qual desses você conhece? Isso é pessoal. Um herói é aquele que realiza atos excepcionais com com coragem e bravura, certo? Com coragem e bravura. E só um minutinho, esqueci de gravar aqui. Com coragem e bravura em prol de uma comunidade ameaçada, agindo sempre dentro dos princípios éticos, como é o caso da Mulher Maravilha, né? O filme da Mulher Maravilha a gente sabe muito bem como é que se passa. Então, gregos e romanos na história, duas civilizações e uma mitologia. Então nós temos aqui, né, os gregos e romanos na história, duas civilizações e uma mitologia. Então nós temos também aqui, que segundo os estudiosos da mitologia, certo? Nós temos os principais deuses, são muitos, e os deuses gregos eram 12. Eles habitavam o Monte Olimpo, né? A mais alta montanha da Grécia, e a cada um deles cabia proteger aspectos que fugiam do domínio dos humanos. Quando os romanos invadiram e conquistaram a Grécia, os personagens da mitologia receberam nomes em latim, porque essa era a língua dos romanos, dos conquistadores. Aí aqui tem uma relação de deuses, né? Observe como todos estavam ligados a Zeus e eram chamados pelos nomes gregos e romanos. Zeus é chamado de Júpiter, Hera é chamado de Juno, Poseidon é chamado de Netuno, Hades é chamado de Plutão, Hefesto é chamado de Vulcano, Afrodite é chamado de Vênus, Ares é chamado de Marte, Atena é chamada de Minerva, Apolo é Febo, Ártemis é Diana, né, a Mulher Maravilha, Hermes é chamado de Mercúrio, certo? E Dionísio é chamado de Baco, ok? Então nós temos aqui, né, a definição deles. Zeus é o rei dos deuses, dos trovões e dos relâmpagos. Hera é a esposa de Zeus e deusa do casamento. Poseidon é irmão de Zeus e deus dos mares. Hades é irmão de Zeus e deus dos mortos e dos mundos subterrâneos. Hefesto é filho de Zeus e deus do fogo, dos vulcões e dos ferreiros. Afrodite é esposa de Hefesto e deusa do amor. Ares é filho de Zeus e deus da guerra. Atenas é filha de Zeus e deusa da guerra, da justiça e da sabedoria. Apolo é filho de Zeus e deus do sol. Ártemis é filho de Zeus, gêmea de Apolo e deusa da lua e da caça. Hermes é filho de Zeus e deus mensageiro dos deuses. Dionísio é filho de Zeus e deus do vinho. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui, atrasado. Certo. Oi? Essa mitologia grega de Cor. E tu gosta Jader? Certo. Diferentes heróis mitológicos para diferentes povos. Os heróis mitológicos gregos e romanos, Teseu e Hércules, por exemplo, são muito conhecidos até hoje em vários continentes. Entretanto, todos os povos têm suas próprias narrativas míticas e seus próprios heróis. Alguns heróis, né? Nos chineses tem o Nuawa, os egípcios têm o Horus, os nórdicos têm o Siegfried, filho de Sigmund. Maias e astecas têm o Anapo,
e Xibalanque. Aí os chineses, o Nuawa, ele teve 8 descendentes, todos legendários, fabulosos, fantásticos. O Horus, no Egito, teve como descendente o primeiro faraó Menés. O Siegfried, filho de Sigmund, ele recuperou o anel que dá ao proprietário o domínio sobre o universo. Parece mais aquele Senhor dos Anéis, né? E o Unapu e o Xibalanque, eles lutaram contra os senhores do mundo inferior, certo? Oi? Não é não? E eles não são nórdicos não? Senhores dos Anéis? Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis não é ali naquele mundo nórdico não? Que tem aquele povo branco e tudo mais? E eles não estão querendo lá pegar o anel e não sei o que e destruir o anel e tal, que é o anel que domina o mundo todo. Não é não? É não? Não, porque a tradição é diferente. Chegar a um mundo fictício. Nada é real. Ali é a mitologia atual, mas existe essa questão aqui da mitologia, essa mitologia também de agora, né? A mitologia atual e a mitologia antiga. Aí vamos lá, né? Alguns desses nomes aqui às vezes estão em livros, poemas, filmes e em jogos eletrônicos. Vamos falar então hoje na página 63 sobre coesão e coerência. Já vou logo dizendo que coesão é a ligação do texto para deixar ele bem ligadinho, não ficar repetindo palavras, certo? Deixar ele bem legal para que a pessoa possa compreender com o mínimo de esforço possível, né? Que seja bem ligado, né? Unidade de sentido. Esse assunto ele é requerido bastante no Enem, na redação. Então, tem gente que gosta de ficar repetindo, né? As coisas. Tem gente que escreve repetindo as coisas. Então, nós temos... Deixa eu matar aqui, ó. Aí nós temos uma redação no Enem e que você tem que evitar a repetição. Se você repetir muitas vezes a mesma palavra, você está fazendo um texto que não tem coesão, certo? Então, coesão, ele é a unidade do texto e a coerência é a unidade do sentido do texto. Você não pode dizer uma coisa depois dizer outra coisa, certo? Você tem que dizer uma coisa e segurar, você tem que afirmar essa coisa até o final, certo? Então aqui ó, tem um quadro, letra A e letra B, na página 63. Não passei no teste de natação, o preço do petróleo caiu no mercado. Um vendaval derrubou árvores e destelhou casas na América Central. Pessoas passeavam tranquilamente sobre um sol ameno. Com calma ande, sobra tempo para brincar de gente grande, certo? Então nós temos aqui um texto aí com vocês, né? Vocês estão vendo na tela. Tem um texto curtinho e um texto só frases soltas, né? Aí a pergunta é assim: tanto o conjunto A quanto o conjunto B tem frases, né? Qual é apenas um conjunto de frases e qual pode ser considerado um texto único? Então a pessoa responde, né? Qual seria aí o conjunto de frases e qual seria o texto único? O conjunto de frases é o do quadro A e o texto único é do conjunto B. Muito bem. Então aqui é o texto, né? O texto é aqui no B, né? E no A aqui
ele é uma... No A, eita, eu apaguei ali, né? É um conjunto de frases, né? Aqui, um conjunto de frases. Na B, certo? E na A é o... Oh, meu Deus. Conjunto de frases. E aqui na B vai ser um texto, certo? Aqui é o texto. Muito bem, certo? Por quê? Porque as frases estão soltas ali, sem conexão, ó, sem assunto. Não passei no teste de natação, não tem nada a ver com o preço do petróleo caiu no mercado, certo? Então, vocês coloquem aí, certo? Aí, ó, então a próxima. Um amontoado de palavras ou uma porção de frases juntas não formam um texto. Para ser um texto, é preciso que as partes, palavras, frases, parágrafos estejam relacionadas. É necessário haver um sentido, uma unidade de sentido para essas partes. Isso é chamado de coerência. Na língua, há alguns recursos que podem ser empregados para garantir o sentido, a coerência dos textos. É o que vamos estudar a seguir. Então, nós temos aqui uma parte do texto, né, de Dédalo e Ícaro, né, e vamos prestar aqui atenção nos elementos. Dédalo construiu o labirinto para Minos, mas depois caiu no desagrado do rei e foi aprisionado em um monte, em uma torre, certo? Então aqui nós temos uma palavra que dá a ideia das relações de tempo entre as duas partes. Qual é a palavra que aqui dá a ideia de tempo? Depois, o termo depois, esse conectivo, é chamado de conectivo, viu? Que está conectando duas frases ao mesmo tempo. Qual é a palavra que dá a ideia de oposição, de desacordo entre as situações relatadas no trecho? Qual é o conectivo? Mas sempre vai ser a ideia de oposição, certo? A pontuação usada para dar sentido no texto, que tipo de pontuação é? Só vírgula? Não, tem também um ponto final. Tem um ponto final, né? Vírgula e ponto. Certo? Então aqui nós temos esses elementos de coesão do texto, certo? Então aí nós temos esses conectivos, temos a pontuação. Aí agora nós vamos ler a próxima parte para a gente ir para a página 64. Relendo o trecho a seguir. Os dois haviam deixado Samos e Delos à esquerda e Lebintos à direita, quando o rapazinho, exultante com o voo, começou a abandonar a direção do companheiro e a elevar-se para alcançar o céu. A proximidade do ardente sol amoleceu a cera que prendia as penas e estas desprenderam-se e o jovem agitava os braços, mas já não havia penas para sustentá-los no ar. Então aqui, qual é que existe uma relação entre o texto, entre as duas partes do texto? Qual é a partezinha? É quando ou o conectivo mais? É o conectivo quando ou o conectivo mais? Conectivo quando? Muito bem. E toda vez quando a ideia de tempo, viu? Toda vez que você vê o conectivo quando, ele dá a ideia de tempo. Qual é que acrescenta a ideia que contraria o que está sendo afirmado? É o quando ou o mais? É o mais, viu? Então, mas ele sempre vai ser um conectivo de oposição. E quando vai ser um conectivo, além de ligar duas partes do texto, ele vai ser um conectivo de tempo, certo? Então, é bom lembrar disso que vai cair na prova, viu? Vai cair na prova isso aí. Esteta na linha. Certo, porque os bancos só vivem me ligando para fazer cartão de crédito, mas não querem nada. Aí acabou de ligar. Tu escutou aí o bip, bip, bip? Não, senhor. Não? Eu pensei que tinha escutado.
Aí, deixa eu só ver. Vamos para a página 64 agora, certo? A gente tem que adiantar aqui. Essa aula de hoje é a última aula de português. Depois vocês têm lá a aula que é de matemática, viu? Depois dessa. Aí vamos lá. Observe nesta página as relações que existem de sentido. Nesse trecho faltam alguns elementos para que o encadeamento da frase produza sentido. Qual vamos lá, Minos pode vigiar a terra, o mar não o ar. Que sensação causa uma frase assim organizada? Ela tá com sentido completo ou está com sentido incompleto? Incompleto, né? Aí, veja aí embaixo, ó, leia duas possibilidades de organização dessa frase. Minos pode vigiar a terra e o mar, mas não o ar. Minos pode vigiar a terra, vírgula, o mar, não o ar, né? Depois um ponto e vírgula ali, né? Então, que recursos foram empregados para o encadeamento das ideias nessa frase? Foi o quê? Na letra A foi o conectivo mais para ligar as frases. E na letra B foi usado ponto vírgula. Conectivos e a pontuação. Muito bem, Esther. Viu? Então, para ter esse encadeamento das ideias, tem que ter o ponto, tem que ter a pontuação, tem que ter os conectivos. No caso, o conectivo aqui foi o mas, viu? E aqui a pontuação na segunda frase. Aí vamos aqui ler o próximo. Observe que a ausência de ligação, de palavras de ligação, deixa a frase sem uma sequência lógica, certo? Ou seja, sem coerência. As palavras acrescentadas fazem a ligação entre as ideias, tornando a frase coerente. O labirinto Teseu escapou, graças ao fio de Ariadne fora construído por Dédalo, um artífice habilidosíssimo. Nesse trecho, a falta de alguns elementos de ligação tirou a lógica do texto, isso é, a coesão entre as partes e, portanto, a coerência de sentido do trecho, né? Agora, se a gente colocar elementos de coesão, os conectivos, nós vamos ver aqui como é que ficaria a frase. O labirinto do qual Teseu escapou, graças ao fio de Ariadne, fora construído por Dédalo, um artífice boníssimo. Então, com o acréscimo do que está aí, nós temos a coesão textual. Coesão textual, viu? A coesão textual. Aí vocês vão escrever no caderno de vocês essa parte aqui, ó. Essa parte aqui cinza, a definição de coesão. Você também viu, Esther? Aí quem não tem o livro, tira print e vai escrever. Lembrar que quem não tem print, quem não tem livro, vai escrever a pergunta e a resposta, certo? Todos os exercícios, vai escrever pergunta e resposta e postar lá no Google Sala de Aula. No segundo semestre, nós vamos ter novos códigos do Google Sala de Aula, viu? Eu tenho que organizar o Google Sala de Aula, que está em 2 e-mails, aí para mim fica muito difícil. Aí estou organizando um e-mail só. Aí quando for agora no segundo semestre, além da câmera, que vai estar usando a farda, vocês vão ter novos códigos do Google Sala de Aula. Certo? Todo mundo já tirou o print? Vou passar, viu? Quem não tem o livro tem que tirar o print e escrever. Quem tem o livro, escreve aí no caderno de vocês de português. E quem não tem o livro vai escrever pergunta e resposta no caderno e postar lá no Google Sala de Aula. Quem tem o livro responde no livro e posta a foto lá no Google Sala de Aula. Aí, ó, dizemos que a coesão textual ela é a ligação entre as partes de uma frase ou entre as frases de um texto, para que haja relação de sentido entre essas partes ou frases. A coesão entre as partes é um dos elementos responsáveis pela coerência de um texto.
Dizemos que um texto tem coesão quando revela relações de significado que tornam o sentido mais claro e compreensível. Isso é chamado de encadeamento semântico. Semântico, como a gente já estudou, ele é... Semântico é a área da língua que estuda o significado das palavras dentro de um contexto. Por exemplo, a semântica, ela estuda o significado da palavra manga, certo? Manga pode ter vários significados. Pode ser a fruta, pode ser a manga da camisa, certo? Aí a relação lógica entre as partes do texto por meio de recursos linguísticos, pontuação, pronomes, advérbios, preposições, conjunções empregados para ligar as partes do texto é chamado de encadeamento sintático. A sintaxe é aquela parte da gramática que estuda as relações das partes entre si. Por exemplo, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto, indireto, intransitivo, verbo de ligação, adjunta de nominal, adjunta adverbial, deixa eu ver o que mais. Adjunta de nominal, adverbial, é isso aí, certo? As outras coisas a gente vai lembrar. Então é a sintaxe. Na página 65 tem elementos de coesão. Vamos ler os quadradinhos aqui, né? Do 1 até o 7, né? E vamos colocar aqui elementos de coesão para a gente, porque aqui tá faltando um monte e tem um monte de espaço em branco, né? Espaço aqui. Aí a gente pega e coloca aí os conectivos, né? Aí tem uma menina, aí tem Magali, depois ela encontra uma árvore, uma flor, ela encontra Cascão e Cebolinha, a Mônica, aí depois ela diz ali sobre os amigos dela, tudinho, né? Aí, vamos aqui, certo? Vamos aqui na número 1, tá faltando o primeiro aí. Qual seria o conectivo? Eu vou botar aqui, viu? Aliás, eu vou botar aqui em cima. Aqui não fica legal não. Você bota aí, é assim, certo? É assim. Este é meu jeito, né? Este é meu jeito de saber. Aí o segundo quadradinho aqui é este. O primeiro é assim. Aí este é meu jeito. Este é meu jeito de saber o que há em volta. Oi, amiguinha, quer um sorvete? Aí, aliás, eu já pulei aqui. Aí este é meu jeito de saber o que está em volta. É tocando, sentindo. Oi, Dorinha, que bom ver você. Aí, oi, amiguinha, quer um sorvete? Fala aí, Dorinha. Aí ele diz aí, né? Fala aí, Dorinha. Tem aí, vamos brincar, né? Então, vamos brincar? Então, ou depois, né? Vou botar depois. Depois, vamos brincar? Depois, vamos brincar? Esse paradinho aqui. No número 6. Opa! No número 6, coloque depois. Aí tem assim, um monte de quadradinho aqui. Então eu vou dar a resposta aqui, né? Tem coisas que eu não preciso enxergar. Então, aqui nós temos aqui mais também, né? Vamos botar aqui, ó, nesse primeiro quadradinho, ó, mas também. Aqui ele diz que não, mas também tem coisas que eu não preciso brincar, nem tocar. O segundo de baixo é nem tocar, certo? Você pode colocar também nem saber, né? Aliás, aqui no caso é para, né? Para saber que elas existem, certo? Para saber que elas existem, porque eu sinto. Então vocês botam aí porque aqui embaixo no último, porque junto e sem acento, viu? Que é uma resposta. Então aí tem o porquê junto e sem acento.
Então essa é a resposta desse quadradinho. Fica assim no primeiro, assim e este. No sexto é depois e no sétimo é mas também, nem tocar, para saber que existem e por que eu sinto. Ok? Ele dá o quadradinho aqui embaixo, ó. Ele dá o quadradinho aqui embaixo. Aí eu já adiantei. Entendeu? Terminou, Esther? Aí vamos aqui, ó. Ele dá o quadradinho aqui embaixo, né? Para você completar essa história em quadrinhos. Só que eu omiti justamente por causa para a gente pensar se a frase ficaria legal ou não com esses conectivos. Aí, olha, existem vários conectivos. Existem as conjunções, que elas ligam orações. Existem os pronomes, que eles fazem referência a termos do texto. Existem as preposições, que ligam palavras. Existem os advérbios, que indicam tempo e modo. Então, as conjunções, ó, porque, mas também, nem, este, elas são pronomes, para, preposição, depois e assim são advérbios. E aí nós temos essa questão aqui. Aí tem os que na página 66, vocês vão copiar isso aí também, que é cinza, no caderno de vocês. Conectivo. Conectivo é você conectar, fazer a relação, ligar uma frase com a outra, estabelecer ligação, estabelecer relações. Aí esses conectivos podem ser de tempo, de lugar, de espaço, modo, afirmação da ação e negação da ação. Então nós temos aí na página 66 um exercício que a gente vai dizer qual é o sentido do conectivo, ok? Então, lembrar, quem não tem o livro tem que tirar o print daqui, vai copiar no seu caderno, certo? E quem não tem, quem tem o livro também vai copiar no caderno. Na questão de exercício, vai copiar pergunta e resposta e postar lá no Google Sala de Aula, certo? Se não quiser copiar, vocês vão ter que ou tirar xerox do livro ou falar com a diretora sobre a questão do livro, viu? Então, ó, qual é aqui? Indica o tipo de circunstância que expressam. Quando, afinal, o trabalho foi terminado. Lembre-se que eu já falei de quando. Quando indica o quê? Tempo, muito bem. Certo? Toda vez que aparecer o conectivo quando, indica tempo. Certo? O artista, agitando as asas, viu-se flutuando e equilibrando-se no ar. Que tipo no ar indica o quê? Espaço, lugar, modo, afirmação ou negação? Hein? É espaço, muito bem, é espaço. Espaço, lugar, certo? Aí vem o próximo aqui. Era um edifício com numerosos corredores tortuosos que davam uns com os outros. Que tipo de relação é essa? Com? Modo, afirmação ou negação? Modo, muito bem, certo? Indica modo. Aí tem aqui ao ar. Ao ar indica o quê? Aparece com a letra B. Equipou o filho da mesma maneira e ensinou a voar como a ave ensina o filhote, lançando-se ao ar do elevado ninho. É o que? Espaço. Muito bem, certo? Em seguida, equipou o filho. É o que? É tempo, modo, qual desse aí? Tempo, muito bem, certo? E não permitia que nenhuma embarcação zarpasse de rigorosamente revistada, antes de ser rigorosamente revistada. Esse é o que? Esse é modo, afirmação, espaço. Modo. Modo, muito bem, certo? Eu tenho
uma regra que diz que tudo que termina com mente é modo. Muito bem. Todo advérbio que termina com mente, ele é advérbio de modo. E o outro? Conseguiu fugir da prisão, mas não podia sair da ilha para o mar. Negação. Negação. Toda vez que vier um não, é um conectivo de negação, é um advérbio de negação, certo? Tire aí o print, quem não tem o livro, para copiar. Quem tem o livro, já vai fazer aí no seu próprio livro, viu? Quem é que tá falando aí no chat, que eu não tô vendo? Não tô vendo quem tá falando no chat não, viu? Que eu tô na outra página. Vou passar aqui. As palavras e expressões destacadas são conectivos. Deixa eu olhar aqui quem é que tá com a câmera aberta. Deixa eu olhar quem é que tá falando no chat. Maísa, eu não tô vendo sua câmera aberta. Luiz Vitor, eu não tô vendo sua câmera aberta. Era modo mesmo. É. Eu não tô vendo, Luiz Vitor, sua câmera aberta. Sim. Maísa, cadê sua câmera? Taislane, não tô vendo. Miquel, não estou vendo sua câmera aberta. Tu toda vez tá arrumando uma desculpa, vice Miquel. Já percebi isso, viu? Pronto, liga aí a câmera. Aí agora nós temos aqui algumas explicações. As palavras e expressões destacadas são conectivos, elementos de ligação, que indicam circunstâncias de tempo, modo, lugar, espaço, dúvida, certeza. Exemplo, hoje, aqui, rapidamente, não, sim, etc. São conectivos. Esses conectivos são advérbios, viu? São advérbios. Esses advérbios indicam aí circunstâncias. Os advérbios compostos de mais de uma palavra são chamadas locuções adverbiais. Quando tiver só uma palavra é advérbio. Quando tiver mais de uma palavra, indicar circunstância é uma locução adverbial. Então, a tarde tem duas palavras, um a e a palavra tarde. Então, indica uma locução adverbial. À tarde, as ocultas, as avessas, de repente, para sempre, na manhã seguinte, depois de algum tempo, em noites calmas, durante horas, do alto da grande muralha e etc. Além de estabelecer relações entre as partes de uma frase ou de um texto, o emprego de advérbios ou locuções adverbiais enriquece o texto. Tem que ter bastante isso no texto para enriquecer, especialmente nas redações, fornecendo as circunstâncias em que ocorrem as ações. Por exemplo, lançando gritos dirigidos ao Pai, mergulhou nas águas azuis do mar. Isso são as locuções prepositivas ou as preposições. O que são preposições? São palavras que elas indicam a relação de um termo com o outro. Então, as palavras destacadas aí, ao, nas e dó, são, na construção acima, fazem a ligação entre as palavras da frase, estabelecendo relações de sentido entre elas. São as preposições. Se é preciso mais de uma palavra para fazer o papel de uma preposição, ela é chamada de locução prepositiva, né? Ou seja, mais de uma palavra. Aí é uma locução prepositiva. Assim como tem a locução adverbial. Antes de, né, tem a palavra antes, tem o de, que é uma preposição, isso é uma locução prepositiva. Ao invés de, depois de, por baixo de, junto a, atrás de, ao lado de, certo? Então é possível usar as preposições combinadas com artigos, pronomes ou advérbios. Por exemplo, da. Da é a combinação da preposição de mais a. O a é o artigo e o de é a preposição. Na é a preposição em mais o artigo a. Deste é a preposição de mais o artigo este.
Daqui é a preposição de mais o advérbio aqui. E naquele? Naquele, como é que é formado essa combinação? Fica como? Naquele. É a combinação de na com aquele. Não, mas na é uma combinação que começa com o quê? Já é a combinação de em e a. Pronto, então naquele é em mais aquele. Escreve isso aí, viu, o Stefarias também. Escreve todo mundo isso aí. Em mais aquele, daquele. Daquele é do mesmo jeito, é de mais aquele. Então tem essas combinações, né? Tem essas combinações, ok? Aí nós temos essa parte aqui. Então escreve aí esses dois exemplos, naquele, em mais aquele e daquele, de mais aquele. Escreveu, Esther? Vai escrevendo. Tá bom. É aquele e daquele. Oi? As palavras são aquele e daquele. Daquele é de mais aquele. É de mais aquele. E naquele é em mais aquele. Em mais aquele. Podemos? Podemos passar? Certo. Aí, nós temos agora na página 67 as mesmas palavras ligadas por uma preposição podem gerar sentido diferente se forem unidas por outras preposições. Na troca, em geral, ocorre mudança de sentido. Por exemplo, cada parte aumentou de volume até se tornar uma montanha. Cada parte aumentou de volume sem se tornar uma montanha. Aí tem um significado diferente. Cada parte aumentou de um volume depois de se tornar uma montanha, certo? Depois de se tornar uma montanha. Aí, cada parte aumentou de volume em vez de se tornar uma montanha, certo? Então, nós temos aqui essa forma aqui. Então, até, sem, depois de, em vez de, certo? Se a gente muda a preposição, nós temos assim a mudança de sentido. As conjunções, então essas são as preposições, ó, já estudou advérbio, fez a revisão de advérbio, estudou sobre preposição, e agora vamos ver as conjunções. As conjunções elas vão ligar as frases, certo? As preposições vão ligar as palavras e os advérbios vão indicar a circunstância. Então, o menino Ícaro de pé ao seu lado contemplava o trabalho, ora correndo para ir apanhar as penas que o vento levava, ora modelando a cena com os dedos e prejudicando com seus folguedos o trabalho do pai. Cada forma verbal em vermelho corresponde ao núcleo da oração. As em verdes estão ligando as orações de um mesmo período. Essas orações ligadas, essas ligações aí que estão em verde, elas são chamadas de conjunções. Essas conjunções ligam orações de um mesmo período, certo? E
essas conjunções de um mesmo período. Observe que as preposições ligam palavras ou expressões dentro de uma mesma oração. As conjunções fazem relações de sentido entre as orações de um mesmo período. Aí, ó, Carlos foi bem no exame, mas não foi classificado. Então, esse foi, ele é o verbo, que ele é o centro da oração, né? O verbo é o centro da oração. E esse mas, ele indica uma ideia contrária. Então, o mas, ele é uma conjunção adversativa, certo? Indica uma conjunção adversativa. E não foi classificado, aí é o centro da segunda oração. Avise quando você chegar. O avise é o verbo e chegar é o outro verbo. Então, tem entre esses dois verbos aí, dessas duas frases, tem um quando. O quando dá ideia de quê? Eu disse que o quando dá uma ideia de tempo. Muito bem, viu? Aí lembrar disso, o quando, você pode circular aí o quando, já está até aí dizendo, mas dá ideia de tempo, viu? Aí agora é hora de organizar os estudos. Vocês vão copiar esse quadradinho aí, certo? No seu caderninho, viu, Esther, também? Esse quadradinho aí da página 67, vocês vão copiar sobre coesão textual. Aí aqui ele está pedindo para completar os quadradinhos. Olha, a coesão textual ela é uma organização do texto por meio de ligações sintáticas e de ligações de sentido. Existem os advérbios. Aí nesse primeiro quadradinho aí da esquerda, você bota advérbios, locuções adverbiais, certo? Nesse primeiro quadradinho aí da esquerda, advérbios e locuções adverbiais. Aí tem os pronomes, são elementos de coesão, a pontuação, as preposições, bote aí, preposições que a gente estudou, né? As preposições e as conjunções. Então a gente estudou aí as preposições e conjunções. Então, ó, conjunções, certo? As conjunções. Então fica aí embaixo, olha, advérbios, locuções adverbiais, faltou um acento aqui no advérbios, aí preposições e conjunções. Esse quadradinho tem que ser escrito no seu caderno, certo? Para que você possa revisar depois e postar lá no Google Sala de Aula. Lembrar que vocês hoje têm ainda a aula de matemática, certo? Que ela está finalizando ali e vocês vão começar a ver matemática, viu? Certo? Terminaram, tiraram o print. Quem não tem o livro tem que fazer tudo no caderno e nos exercícios pergunta e resposta. Todo mundo terminou? Todo mundo terminou? Pronto, então vão tomar água, 5 minutos. Eu estou mandando o link da professora Patrícia, certo? Aí vocês vão ter aula de 5 minutos, viu, Esther? 5 ou 7 minutos, viu? Para você também, viu? Aí você me retorna daqui a 7 minutos. Tchau. Podem sair.